Então, vamos lá. Cidadão de nosso lar. Só para situar, aqui já está finalizando, o André Luiz volta à Terra e vai ao lar dele, né, a casa dele. E encontra os filhos, a esposa, e ele começa a fazer algumas reflexões importantes. Na segunda noite, ele já está na segunda noite que ele estava lá, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual, através do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muito de nós se consagrava. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água. Mas ali não encontrava senão um escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura, no testemunho, deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Tão bonito, né, esse parágrafo. Nossa, lindo. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai, a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior. E a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia, Clarencio, me acolhera com devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho, Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente, que se erguia célere no meu espírito. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar, acima de tudo, o amor divino e, acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas, Ernesto. Alguém quer falar alguma coisa? É porque eu escutei um barulho. Desculpa. Ernesto, tenha pena de mim, querido. Não me deixes só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam imensamente e, se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes.
Sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, que me dissera: aqui em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomover, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem de poder de volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontram afinados desse modo podem dispor à vontade de processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei quanto me sentira útil a colaboração de Narcisa, e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai, e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa, que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras, e se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão: vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando-me a estranheza, acrescentou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los, as forças naturais fazem o mesmo. Nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Pode falar. Deixa eu só fazer um comentário nessa parte. Lindo esse trecho, né? Primeiro que o André Luiz, durante todo o processo, a gente foi vendo o desenvolver dele, e no momento em que ele teve a permissão para voltar para casa e viu a sua esposa casada, né, casada novamente com esse que é o enfermo, o mundo maior sabia que ali ia ser uma lição para ele, uma prova, né? Então permitiram com que ele fosse. E no momento que inicialmente ele fica com aquela raiva, né, porque ele imaginava que deveria estar em um determinado padrão e está em outro. Mas no momento em que ele percebe com tudo o que aprendeu com relação à questão da espiritualidade, e é um momento de virada de chave, ele fala assim: não, eles são meus irmãos, todos nós somos espíritos em evolução, e eu estou aqui para auxiliar. Aquela transição que é a transição quando a gente se abre ao bem. Todos os seres, eles buscam a felicidade. Todos os seres são irmãos e irmãs nessa caminhada. Então ali já é essa virada. E um ponto bonito também, essa comunicação. A comunicação, quando ele pede ajuda a Narcisa, nos faz refletir a força da comunicação, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a importância de sintonizarmos com frequências altas, com frequências de egrégoras positivas, de comunicação com espíritos que querem o nosso bem, que querem o bem da humanidade. Como que é importante esse processo da sintonia. E só para finalizar, aqui é a importância, né? O nosso trabalho é um trabalho de radiação, onde a gente
doa essas energias para o mundo espiritual, utilizar para fins assistenciais. E é ali que bonito o parágrafo anterior, quando fala que a natureza também fornece, né? Então a gente sabe que toda a natureza, cada planta, cada animal, cada ser, os mananciais de energia, as cachoeiras, eles fornecem energias que elas entram nesse dinamismo, nessa dinâmica energética para fins assistenciais. Então aqui nosso trabalho, com certeza também estamos conectados aí com a natureza, com mananciais de energia. O próprio Vórtice é um desses mananciais. Então é um ponto que eu gostaria de comentar. E aí vai vir uma parte linda que eu acho, que vai se apresentar também aqui elementos da natureza, né, seres da natureza, que no primeiro livro do André Luiz ele já vai citar esse aspecto dos seres da natureza. Então é isso que eu queria ter comentado. É interessante, é bem interessante ele já apresentar os seres da natureza, porque faz todo um conjunto, né? Somos todos um. Nós somos um, estamos integrados na natureza, em tudo. Nos animais, tudo. Tudo que pertence à obra divina. Ontem fui reler um Pai Nosso do livro dos druidas, né? Do Eco dos Druidas. E tinha justamente falando sobre isso também, sobre toda essa integração entre todas, ele vai frase por frase fazendo um comentário, e assim, é tão profundo, né, quando você percebe que você faz parte do todo, que Deus é você e você está em todos, né, é bem interessante. Uma parte que eu achei interessante aqui da sua fala, com relação à compreensão, né, quando o André compreende que ele é irmão, que ele é irmão de todos, né? Seria muito bom se nós todos soubéssemos já agora o nosso papel de fraterno, no aprendizado, né, dos lares. Seria bastante interessante se a gente tivesse esse nível de compreensão, não deixasse que o egoísmo, né, as pessoas são muito ensimesmadas e terminam que isso se perde um pouco. Mas se a gente continuar cada vez mais tendo essa ideia da irmandade, da fraternidade, de que estamos todos no lugar que devemos estar por um aprendizado, seria muito proveitoso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vou continuar. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém, com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagada a existência das mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E à vista da minha surpresa, rematou. Como vê, nada existe de inútil na casa do nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. Eu vou até ler de novo essa frase. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certas substâncias com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo, através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou
Extremamente surpreendido, verificou-se essa noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e beleza e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Nesse dia, voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. Num momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo, comunicando à enfermeira generosa, comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas do nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Em abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueceram o espírito. Instruídos por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldades de vulto. Intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram, francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegara ao termo da minha primeira licença no serviço da Câmara de Retificação. A alegria tornara aos cônjuges, que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar, totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítima. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina! Dizia a monologar intimamente. Como que a sabedoria dispõe o Senhor com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida? Com que amor atende a toda a criação? Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio e numerosos cooperadores da Câmara ali estavam. Não sabia que atitude assumir. Colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio surgiu à frente de todos. Adiantou-se, estendeu-me a destra e falou. Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas, doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. Nossa, fiquei toda arrepiada. Porque tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino, não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E, considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. Fim.
Nossa, emocionante. É emocionante o final. Parece que você está vendo o filme, né? E assim, não é nem o filme do Nosso Lar, que já teve, né? Nem, parece que você está vendo um filme ali, diante dos olhos, e vai se emocionando à medida. Deixa eu só voltar aqui. E é tão lindo porque durante toda a trajetória que a gente vai seguindo nesse processo dele, até ele se tornar um cidadão de nosso lar, é ao mesmo tempo um caminho, o caminho de todos nós, o caminho da humanidade, né, que vai ali, o sofrimento, o despertar, o aprendizado, o começa a servir, e aí vai percebendo a beleza do servir, e vai mostrando todo esse crescimento com a descoberta né, de um mundo completamente novo, quando ele se permite adentrar, até chegar a se tornar um cidadão de nosso lar. Como se fosse é uma nova etapa, um novo processo de iniciação, né? Ele falou, agora você é o cidadão de nosso lar. E daí vai, né, continuar os aprendizados e novos trabalhos. Então, é a vida dele, mas é a vida de todos nós, de certa maneira, né? De todos nós, em toda essa trajetória multimilenar que nós, como também humanidade, estamos seguindo. Muito bonito, muito bonito. Sim. É extremamente emocionante esse final, né? É toda a descoberta de um espírito, né? Que teve sua trajetória aqui, aí vai, fica um tempo no umbral perdido em suas aflições, aí começa um trabalho gradativo. É muito, muito linda a história dele. Muito mesmo. É emocionante esse final. Bom, deixa eu falar um pouquinho, posso? É permitido. Claro, com certeza. Sempre há um processo de evolução, né? Mas qual é o caminho? Sempre é o amor, né? E no início dos trabalhos, você colocou a música de Francisco de Assis, né? E ali tem uma chave para tudo, né? Nessa oração de Francisco. Senhor, fazer que eu procure mais compreender que ser compreendido. Está tudo aí, né? E esse é o caminho do amor. Porque não é fácil compreender o outro, ainda mais que eu falei que a gente vive num mundo egóico. Mas quando você coloca no amor, na hora que ele recebe com o novo companheiro da esposa, não é só ex-esposa carnal, né? Que agora ele está numa outra dimensão espiritual. E primeiro ele consegue se deixar o mundo material, esse mundo aqui, corpóreo, né? E ele vê que está numa nova dimensão. E ele, através do amor da sua ex-esposa, ele começa a abrir a janela da compreensão e vê que todos somos irmãos. Depois, quando ele vai para a natureza também, uma nova oportunidade, né? E a mangueira, como o abacateiro, o eucalipto, né? São plantas de cura, são plantas medicinais extraordinárias, né? O eucalipto, inclusive, como condutor. Ele vai abrir novos irmãos, é uma caminhada para e passo, né? Que vai dando essa oportunidade a ele vai só aí assim que ele assente, né? Porque ninguém cresce sozinho, realmente ninguém cresce sozinho, e a gente sempre vai precisar um do outro. Mas obrigado, Sani, pelas essas palavras lindas. Obrigado, Ismael, a todos do grupo, né? Porque realmente esse livro é fantástico. E eu sou muito fã do Chico, né? Eu tenho várias histórias com o Chico. O Chico, para mim, ele é uma pessoa realmente iluminada. Agora, de uma história do Chico, que veio aqui à mente, eu vou compartilhar com vocês devem conhecer, que tinha uma pessoa, ele foi para uma sessão espírita, e tinha uma pessoa precisando de um medicamento. Uma mãe pediu um medicamento para o filho. E ele, ali, né, na reunião, ele psicografa uma receita. E passa para a mãe.
Só tem que, não sei se você sabe, a letra do Chico era terrível. Era um garrancho sem procedência. Só eles lá que conseguiam decifrar. E às vezes nem ele conseguia entender o que havia escrito. E era por simologia, por entendimento do texto. Bom, e a mãe chegou em casa e não conseguiu entender a receita. E ela falou assim, gente, como é possível? Eu não consigo. Fiz, mas já sei. Amanhã você cedinho, eu sei que o Chico passa por aqui para ir para o cartório. O Chico trabalhava no cartório, né? E antes de chegar no cartório, eu vou pegar o Chico para ele traduzir aqui essa receita para mim. Aí veio o Chico, apressado, né? Aqueles passos largos. Chico, vem cá, Chico. Não, agora não. Não, Chico, só para ver aqui a receita, eu não estou entendendo o que você escreveu. Agora não. Hora de sessão espírita, hora de espiritualidade. Agora estou indo trabalhar. Eu vou mudando. De noite você vai lá que a gente conversa. E isso continua andando. Aí o Emmanuel, né? Chico, dá atenção, é uma mãe em desespero. Mas eu estou atrasado. Chico, você não está atrasado. E é uma mãe que precisa de você. Tá bom, lá, vou voltar. Voltou, leu receita para a mãe, que eram chás, fruto da natureza, chá de ervas. E aí, lê e tal, e sai caminhando novamente, apressado, como sempre. Ele dava passos curtos e apressados. Aí o Emmanuel vai outra vez no ouvido dele. Eu falei assim, e agora, o que você quer, meu filho? Olha para trás, Chico. Logo o Chico vira para trás, um raio de luz vem em direção dele. E ele pergunta, o que é isso? Como é possível? O que é isso? A luz da gratidão, Chico. A luz da gratidão. A gratidão de uma mãe. Né? A luz da gratidão. Obrigado por estar participando aqui desse grupo. Obrigada por compartilhar com a gente essa história tão linda de gratidão. Nossa, que é o que nós temos que fazer todo dia, gratidão. Obrigada mesmo.